as nossas crianças, a nossa sociedade tem perdido o verdadeiro sentido do Natal. E a gente não pode jamais tirar Jesus do centro. Amém? Vamos para a palavra. A palavra de hoje é falando sobre essa realidade do Natal. Amanhã, geralmente, as famílias se reúnem no dia 24 para passar aquela virada e entrar no Natal, naquele clima festivo. Amanhã tem a ceia de Natal, muitos participam e devem participar, mas nós não podemos esquecer do verdadeiro Natal e das lições que traz para a nossa vida. Então, vamos abrir a palavra em Mateus 1, do 18 ao 25. Mateus capítulo 1, do 18 ao 25, o texto diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Pergunta para quem está do seu lado: você conhece a verdadeira história do Natal? Como assim, pastor Lediel? A verdadeira história do Natal, o verdadeiro Natal, eu quero falar sobre isso, lições do verdadeiro Natal, porque como nós sabemos, na nossa sociedade, existe o falso Natal. O falso Natal é o Natal da aparência, o falso Natal é um Natal apenas comercial, o falso Natal é um Natal apenas de Papai Noel, de árvore com luzes, e fica nisso. Esse é o falso Natal. O verdadeiro Natal é a história que nós estamos diante dela, a história do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E, escute isso, há lições preciosas para nós aprendermos com a verdadeira história de Natal. Porque se nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal, conhecermos a verdadeira história do Natal e aplicarmos em nossa vida as suas lições, a nossa vida muda. Nós, não apenas no dia 25 de dezembro teremos paz, mas todos os dias vai fazer sentido, porque nós aí caminhamos com propósito. Consequentemente, o nosso adversário, os demônios, sabendo disso, eles tentam de todas as maneiras nos distrair, nos confundir sobre o verdadeiro Natal. Mas vamos para a palavra de Deus, eu quero ir por partes, e o texto que nós lemos de Mateus, você já sabe que Mateus ele é um dos evangelistas, um dos que contam a história de Jesus. Nós temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 eles vão contar a história de Jesus. E Mateus e Lucas, eles são aqueles que focam muito no nascimento de Jesus. Lemos o relato de Mateus, mas em Lucas tem 2 versículos muito importantes que eu gostaria de ler também, que é o capítulo 1, verso 26 e 27. Lucas diz assim: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Escute isso. Havia uma promessa de Deus concernente a um Messias. Todos os judeus, eles esperavam que viria o Messias, e o Messias viria de uma genealogia específica, o maior rei que Israel já teve. Quem é? Davi. O Messias viria da descendência de Davi. Mas como nós olhamos aqui,
o anjo aparece a uma mulher chamada Maria, na cidade de Nazaré, uma mulher que não era da descendência de Davi. O que isso significa, pastor Lediel? Tem algo muito importante e precioso para nós aprendermos aqui. Porque Maria, ela não é escolhida por Deus para ser mãe do Messias, apenas por ser uma mulher piedosa, dedicada, uma mulher no bom sentido de falar, porque provavelmente era uma jovenzinha de 14, 15 anos, 16 anos no máximo. Essa jovem piedosa servia ao Senhor, mas ela recebe a bênção de ser mãe do Messias também, porque ela tinha feito aliança com a pessoa certa. Um homem chamado José, que era sim da descendência de Davi. Esse texto nos mostra, e a palavra de Deus nos ensina, e é uma lição do verdadeiro Natal, que as alianças certas que nós fazemos atraem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vou repetir isso para você não esquecer. Alianças que você faz de maneira correta atraem a bênção de Deus sobre a sua vida. Maria escolheu fazer uma aliança com José, e por causa dessa aliança, agora ela estava se tornando a mulher mais importante daquele momento, no sentido de ser a escolhida, agraciada por Deus, para ser mãe do Messias. Milhares e milhares de mulheres nasceram em Israel com essa expectativa, mas Deus escolheu Maria, que era agora noiva de José. E quando nós olhamos para José, a gente percebe a palavra de Deus exaltando características desse homem. Maria soube escolher bem o seu noivo, o homem a qual iria casar. O texto diz que José era um homem justo. Olha isso, a importância de você saber escolher com quem você faz uma aliança. Uma pessoa justa, uma pessoa honesta, e o texto deixa bem claro que era uma pessoa cheia de misericórdia, porque olha só a cena. O anjo se revela a Maria, dizendo que ela ficaria grávida. Ela questiona, mas eu sou virgem? Como isso pode acontecer? O Espírito Santo virá sobre você e receberá. Ela fica grávida. A barriga começa a crescer, a aparecer. E o texto diz assim, Mateus 1,19 é fantástico. Por ser José, o seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular secretamente o casamento. Como que isso ia acontecer, anular secretamente o casamento? Se o casamento é algo público, se o casamento naquele tempo é um acordo, uma aliança entre as famílias. Sabe o que ia acontecer? Ele tinha duas opções, podemos dizer três. Ele escolheu a terceira, que foi assumir, porque o anjo revelou. As duas outras opções, ele expor ela. O que é expor? Olha, essa mulher, ela é minha noiva, nós tínhamos um acordo de casamento, mas ela apareceu grávida e não foi comigo. Sabe o que ia acontecer com Maria? Apedrejamento. Apedrejamento. Ela morreria. Isso era expô-la. Ou, como ele estava intentando, anular o casamento secretamente. Maria, é o seguinte, eu não consigo assumir essa bronca contigo, esse filho não é meu, você sabe disso, eu estou fugindo. O que as pessoas iriam pensar? Esse camarada, se aproveitou dela e fugiu. A culpa recairia sobre ele. Olha só, um homem misericordioso, porque ele não estava entendendo nada, mas ele queria assumir a culpa sobre si e fugir. Mas daí o anjo de Deus se revela e diz, José, fica tranquilo. É assim, assim, assim. Pode assumir, porque vocês são escolhidos para estar aí, sendo pai e mãe do Messias. Interessante. Esse homem, ele confiou plenamente em Deus e fez do mesmo jeito que o anjo havia lhe dito no sonho. Não esqueça a primeira lição. Você precisa aprender com quem você faz aliança. Quando você faz aliança, como Maria, com a pessoa certa, você pode ter certeza, bênçãos de Deus virão sobre ti. Pastor, como eu devo escolher as alianças que eu firmo? Simples. Olhe os princípios da palavra de Deus. Aqui está o crivo.
Não é pelo seu achismo, não é pela aparência, não é pelo status, não é pelos valores terrenos que aquela pessoa tem, mas os valores celestiais. Aqui está o crivo de uma pessoa que você deve ou não fazer aliança. Mas jamais se esqueça que, assim como eu estou afirmando, que quando nós fazemos alianças corretas, bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida, o contrário também é verdadeiro. Quando você escolhe pessoas erradas para fazer aliança, pessoas invejosas, pessoas orgulhosas, pessoas avarentas, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras. Quando você faz aliança com esse tipo de pessoas, pode também ter certeza, maldições vêm sobre a sua vida. Faça como Maria, faça aliança com as pessoas certas. O texto de Lucas 1:28 ao 30 vai nos ensinar uma outra lição muito preciosa, porque o texto diz assim: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria, diz Lucas, ficou perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi agraciada por Deus. A segunda lição que fica claro aqui, no texto do nascimento de Jesus, é que os planos de Deus, eles são perfeitos e nós não devemos ter medo. Os planos de Deus são perfeitos e nós não devemos temer. Escute bem. Várias vezes o Senhor se manifesta dizendo isso: não temas. Não temas, não temas. Quando nós estamos de acordo com os seus projetos e os seus planos. Já foi falado aqui. Não é fácil a mente humana e a lógica humana compreender os planos de Deus e entender os planos de Deus. A Bíblia inteira, eu tenho falado constantemente isso, todas as histórias chegaram até nós para fortalecer a nossa fé, mas se nós levássemos a sério a Bíblia, nós saberíamos que Deus não age de acordo com a lógica humana. Como que pode? Um Deus que deseja cumprir a promessa num senhor e numa senhora, Abraão e Sara, velhinhos, mas Deus quer presenteá-los como pai de gerações e multidões. Mas por que eles precisam agora sair do meio do seu povo, ir para o deserto, para uma terra que nem sabiam aonde iam, uma coisa totalmente lógica, totalmente fora de cogitação? Pois é, era a proposta de Deus. Eles resolveram obedecer sem temer, e a promessa se cumpriu. Quando a gente olha, por exemplo, para uma história de José, Deus queria torná-lo governador para que o seu povo fosse salvo, mas ele teve que ir para o Egito como escravo e padecer muitas outras coisas. Como que nós vamos entender um Deus que quer colocar uma jovem como rainha? Usa um concurso de beleza para as princesas, para elas serem escolhidas. Às vezes não faz sentido a proposta de Deus na ótica humana, mas quando nós resolvemos confiar, você pode tomar posse dessa palavra que o anjo deu para Maria: não temas, porque se é o Senhor que está prometendo, se é o Senhor que está dando a direção, se é o Senhor que está estendendo a mão, colocando aquela proposta, aquele projeto, confia, porque vai dar certo. E quanto mais nós nos envolvemos com as coisas de Deus, mais nós temos essa certeza na nossa vida, que não devemos temer. Portanto, escute bem. Eu sei que esses 2 últimos anos, anos da pandemia, o medo tem assolado muitas vidas. O medo tem assolado as pessoas, a humanidade, porque as pessoas perceberam que não adianta você ter fortunas, porque um vírus pode te matar. Não adianta você ter uma parede forrada de diplomas, porque um vírus pode te matar. E essa pandemia, que matou todos os tipos de pessoas, todas as classes, gerou uma grande verdade. O que, pastor Lediel? As pessoas não podem se agarrar nessas coisas, nem no dinheiro, nem na fama, nem no poder, porque são supérfluas. Existe apenas uma rocha inabalável, que se chama Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar. Mas, pastor, tinha pessoas que confiavam em Jesus, também morreu, mas morreram com uma certeza: cumpriram o projeto de Deus até o último dia que Deus tinha estabelecido para ele. Deus é soberano, Deus está no controle, e nele nós podemos confiar. Portanto, não temas. Aprenda essa lição também, que os planos de Deus são perfeitos e não devemos temer. Amém? Lucas, ele ainda vai dizer, nesse diálogo
de Maria com o anjo, que Maria ela faz uma pergunta: como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, e já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Agora, presta atenção na resposta de Maria. E Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Quantos querem, de fato, desfrutar das promessas do Senhor? Dizem amém. Amém? Amém? Você sabia que para desfrutar da promessa de Deus, você precisa agir com fé e com coragem? Pega os casos que nós exemplificamos antes. Abraão, 75 anos de idade. Que loucura é essa, ter que sair do meio dos meus parentes e andar pelo deserto com uma senhorinha e com outras pessoas, inclusive servos com seus filhos e mulheres? Que loucura é essa? Coragem. Coragem. Um José, ter que resistir tentação, enfrentar a pressão lá no Egito? Coragem. E daí agora uma jovenzinha adolescente, chamada Maria de Nazaré, uma cidade simples que ninguém dava nada, aparece um anjo dizendo: olha, eu sei que você está prometida aí a José e você vai ser mãe, mas eu sou virgem, o Espírito Santo virá sobre ti e você conspirará. A resposta dela: sou serva do Senhor, que aconteça em mim conforme a sua palavra. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim: é um risco, porque eu vou aparecer grávida antes do casamento, eu posso morrer. Mas se Deus está dizendo, eu sou serva. Olha o que ela está dizendo: eu sou serva. Eu já expliquei isso para vocês. Num contexto de 2000 anos atrás, alguém falar que é servo, num contexto onde havia o escravagismo, ela estava dizendo: eu sei quem manda, eu apenas obedeço, eu quero fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, isso muda tudo. Jamais esqueça, para você viver as promessas de Deus, você tem que agir com coragem. Porque Deus se manifesta muitas vezes colocando diante de nós aquilo que humanamente falando é absurdo. Não entra na nossa mente. Mas quando Ele diz, você pode confiar, porque vai assim acontecer. Maria, ela não era casada. O texto deixa bem claro, ela estava prometida em casamento. O noivado, naquele tempo, 2000 anos atrás, era mais ou menos assim. Quando um jovem gostava do outro, eles falavam com os pais. Os pais conversavam e entravam num acordo. E daí, aquele jovem ele teria de 9 meses a 2 anos para fazer 2 coisas importantes. Uma, levantar o valor do dote, que ele tinha que dar é uma gratificação que dá à família da noiva, e a segunda coisa, ele tinha que construir a sua moradia. Então, de 9 meses a mais ou menos 2 anos, vai levantar o dote. Ele não pode pegar do pai, se o pai é rico, milionário, não pode pegar a fortuna do pai e entregar. Ele precisa trabalhar para que a sociedade onde ele morava visse que ele tinha condições de manter a sua família. E claro, construindo a casa, ele mostraria que era alguém responsável, honrado, que merecia sim o casamento. Poxa, pastor, mas que história estranha essa coisa do dote, né? Até hoje no Oriente tem o dote. Na verdade, as mulheres aqui do Ocidente pensam: que loucura, eles lá comercializam as mulheres. E as mulheres lá do Oriente, elas pensam: que loucura, os homens lá no Brasil e na América, eles tiram algo de valor da família e não repõem nada em troca. As mulheres, na verdade, do mundo oriental não entendem as mulheres aqui do Ocidente, porque para a gente eles estão comercializando mulheres. Para lá, a mente eu estou tirando algo de tanto valor que eu preciso compensar de alguma maneira. E quanto maior o dote, mais valor aquela mulher tem diante da sociedade. Então, José e Maria eles estavam nesse período de 9 meses a 2 anos, prometida em casamento, aquela mulher já está comprometida com aquele homem, mas ele agora tem que correr atrás do dote, construir a casa e assim por diante. Foi nesse interim que o anjo apareceu e Maria, cheia de coragem: Senhor, cumpra em mim a sua vontade e o seu querer. Ela estava se colocando em risco de humilhação, em risco social, em risco de vergonha, em risco de ser humilhada, em risco de ser rotulada. Tudo
isso, o sim dela para Deus também trazia. Mas ela tinha bem claro: eu prefiro agradar o meu Deus, fazer a vontade do meu Deus e cumprir a vontade dele sobre a minha vida. Eu não sei, pessoalmente, nas promessas de Deus individual e nos projetos de Deus individual que Deus tem sobre a sua vida, se você já parou para pensar no preço que tem que pagar. Mas exige coragem. Se quem sabe, alguém uma vez foi usado por Deus e Deus falou com você, dando uma direção, dando uma promessa, mas tipo assim, não tem um preço a pagar. É tudo muito light, não exige coragem, não exige ousadia, não exige ultrapassar barreiras, não exige vencer obstáculos. Cuidado, porque como nós olhamos para a palavra, fica muito claro que Deus ele vai cumprir as suas promessas, sempre ultrapassando barreiras, sempre exige coragem, sempre exige passo de fé. É dessa maneira que Deus também vai nos forjando e nos preparando para viver as suas promessas. Amém? Quarta lição que nós podemos aprender, está em Lucas 1:39. O texto diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha só, o anjo, no diálogo com Maria, disse: sabe aquela tua parenta, já de idade, chamada Isabel, a esposa do Zacarias? Pois é, sempre que quis um bebê e nunca conseguiu ter. Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. Ela já está gestando no seu sexto mês. Maria foi muito esperta. Por quê? Ela vai, e bem provável, ela passa os últimos, então, 3 meses de gestação com Isabel, para ajudar, né, um relacionamento lindo, sem interesse, e também, porque ela, naquele momento que ela estava vivendo, ela precisava de alguém para confiar. E daí é lindo quando o autor de Lucas, ele vai dizer o que acontece naquele encontro. Porque quando aquelas mulheres se encontram, o Espírito Santo age naquele lugar. O texto diz assim em Lucas 1:6, que Zacarias e Isabel, eles eram homens de acordo com o Senhor, e daí na narração vai dizer que quando Maria e Isabel se encontram, o Espírito Santo desce naquele lugar. As palavras de Isabel são assim, ó, verso 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Presta atenção, o que Isabel vai exclamar em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O que é que eu aprendo na história do verdadeiro Natal? Que nós precisamos receber influência de gente que conhece a Deus verdadeiramente. Recebe influência de gente que conhece a Deus verdadeiramente. No momento mais importante na vida de Maria, ela havia recebido a revelação que seria a mãe do Messias. Ela não escolhe ir para uma casa de fofoca que tinha lá em Nazaré. Ela anda mais de 30 quilômetros, ela vai para a Judéia, ela procura a casa de Isabel para servir e ser influenciada por alguém que conhece verdadeiramente a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes, nos momentos mais importantes da sua vida, se você dá ouvidos para quem está com o coração distante de Deus, você pode ver os projetos de Deus interrompidos na sua vida. Você pode permitir que a tua própria identidade seja comprometida. Ei, para Maria, escute isso, para Maria agora, ser chamada de mulher indecente, mulherzinha qualquer, ainda nem casou, já aparece grávida, né? Sem vergonha, imoral, adúltera, não sei, tantos rótulos poderiam ser jogados sobre ela. Ela escolheu ouvir alguém que estava em sintonia com os céus, porque aquilo que Deus, através do anjo, havia dito para Maria: agraciada, escolhida, você foi escolhida por Deus para um grande projeto. Essas são as mesmas palavras que nós vamos ver agora Isabel chamando
Maria. Então não esqueça essa lição. Você precisa receber definições da sua identidade de quem tem vida com Deus. Então, mais importante, escute isso, mais importante do que falam ao teu respeito, é quem fala ao teu respeito. Vou repetir isso. Mais importante do que falam ao teu respeito, é quem fala ao teu respeito. E daí você precisa estar com o teu coração blindado. Blindado, por quê? Porque o inferno vai se mover, e muitas vezes os demônios influenciam pessoas que estão vulneráveis a eles para lançar palavras negativas sobre você e a teu respeito. Quem em 2021 não ouviu uma palavra negativa? Você não vai dar certo, você não faz nada certo, você nasceu para perder, porque você é um sem vergonha, uma sem vergonha, porque você é isso, porque você é aquilo. Ok, as pessoas vão falar, queira você ou não, mas a pergunta é, quais as palavras que você está deixando entrar no teu coração? A primeira pergunta que eu faço, essa pessoa está em sintonia com os céus? Pelos frutos se conhece a árvore. Dá uma olhada na vida dessa pessoa, nos frutos que ela tem. Então, fica tranquilo. Não é pessoa que está em sintonia com os céus. Você precisa saber o que Deus diz ao teu respeito. E são muitos versículos na palavra de Deus que nós vamos ver bem claro quem nós somos. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo escolhido. Quem já entregou a sua vida para Cristo se tornou filho e filha amado. Essas são as palavras que precisam dirigir a minha vida. Então, por favor, aprenda algo muito importante aqui. Não seja aquele tipo de pessoas que hipervalorizam as palavras negativas e desprezam as palavras positivas. Se alguém cheio do Espírito Santo falou algo ao teu respeito, revelando os projetos de Deus na tua vida, e alguém que vive no pecado, vive na vergonha, vive promovendo as coisas do inferno, falou ao teu respeito, para quem você vai dar mais peso? Por favor, sempre dê mais peso àqueles que estão em sintonia com os céus. Maria, ela foi para a casa de Isabel, porque ela sabe que lá tem alguém que conhece verdadeiramente o Senhor. E aquilo que ela falar, isso sim entra na minha alma. Amém? Jamais esqueçam dessa preciosa lição que o Natal nos traz. Lucas capítulo 2 diz, e naqueles dias, já então, agora nós temos a Maria gestante, chegando aos 9 meses, naqueles dias. César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de se alistar. Uma pergunta. Quem é César Augusto? Quem é César Augusto? O rei da época? Está certo. O imperador romano. César Augusto, o imperador romano. Aquele que era simplesmente, a pessoa mais importante de todo o Império Romano. Nós precisamos entender que o povo judeu é um povo que não tem liberdade política. É um povo dominado pelos romanos nessa época. Foi dominado lá pelos babilônios, daí depois veio o Medo-Persa, veio os gregos, veio os romanos, e Israel sempre continuou debaixo do jugo de algum grande império. O Império Romano é o império da época. O homem mais importante do mundo é esse. O nome dele, César, que vem lá atrás do Júlio César, que daí virou um título, e Augusto significa grande. Esse imperador, então, ele era o César, o comandante, e ainda chamado de grande. Olha só, ele decide fazer um decreto. E no decreto é bem simples. Vamos fazer um recenseamento. Quero saber quantas pessoas estão debaixo do nosso poder, da nossa autoridade. E para que o decreto desse certo, todas as pessoas deveriam ir para a sua cidade natal. Tá, pastor Ledião, mas o que isso tem a ver com o Natal? Tudo. Presta atenção. Maria, ela era uma moça, noiva de um homem. E eles moravam, sabe em qual cidade? Nazaré. Nazaré.
eles moravam em Nazaré. Mas havia uma promessa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, o profeta está dizendo: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. Quem era de Belém? Davi. Você conhece a história lá de Jessé. Nós vamos ver também o próprio Isaías falando da raiz de Jessé, ou seja, tudo aponta que o Messias precisa nascer em Belém, na terra de Davi, na terra de Jessé. Mas um casal mora onde? Eles moram lá em Nazaré. O que Deus faz? Deus vai lá em Roma, coloca no coração de um imperador romano o desejo de fazer um recenseamento, e ele dá ordem: todos têm que voltar para a sua cidade natal. José morava em Nazaré, mas ele era da descendência de Davi, ele era de Belém. Então agora eles têm que sair de Nazaré e ir até Belém para o recenseamento. Sabe o que isso mostra? Isso é uma lição preciosa do verdadeiro Natal. Natal revela a soberania de Deus. Um Deus que não perde um controle, um Deus que tem acesso aonde eu e você não podemos ter acesso, que é no coração do imperador. Nós não teríamos audiência, talvez, nem com o prefeito da nossa cidade, ainda mais com o imperador de todos os impérios. Mas para Deus não existe limitação. Ele vai lá e ele faz o que lhe apraz. Na época certa, nos dias certos, o bebê está chegando, lá vai José e Maria, sai de Nazaré e eles vão até Belém, para que a promessa de Deus, as profecias que o Senhor falou através dos seus profetas, se cumprisse plenamente. O que isso precisa gerar em mim, pastor? Isso precisa gerar em nós uma confiança total em Deus, porque Ele é um Deus que cumpre promessas e para Ele não há impossível. Se Ele toca, escute, se Ele toca no coração de um imperador romano para emitir um decreto, você acha mesmo que Ele não pode tocar no coração de um marido, de uma esposa, de um filho, de um patrão, de um funcionário, de um vizinho? Se Deus toca no coração de um imperador, você acha que o Senhor não pode mover coisas muito mais simples ao teu favor? É claro que Ele pode. Confia nele, o nosso Deus, Ele tem todo o poder. E isso é mensagem de Natal. Quando nós entendemos o Natal, o nosso coração vive em paz, porque nós temos certeza, Deus está cuidando de tudo. A promessa não vai cair por terra. Ele tem acesso aonde quiser e faz o que lhe apraz. Confia nesse Deus. O texto de Lucas 2:6 vai dizer que, enquanto eles estavam lá em Belém, chegou o momento do bebê nascer. E o texto diz assim: e Maria deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui está o presépio, né? A manjedoura, e a gente acha isso tão lindo. Mas tenta trazer isso para a prática. Quem aqui é mãe e pai? Como é que foi o dia do nascimento dos seus filhos? Provavelmente, se não 100% das pessoas aqui, estavam no hospital, com o médico de plantão, as enfermeiras dando ali assistência, né? Todo mundo ajudando, tanto que muitos, como eu, pude filmar o nascimento dos meus filhos, estava lá, né? Com o celular, gravando, coisa mais linda do mundo. Agora, tenta voltar 2 anos atrás, uma mulher cansada de uma viagem, veio de Nazaré, chega em Belém, o bebê está para nascer, de porta em porta, tem um quarto, tem um lugar para a gente ficar? Não tem, não. Eu imagino um José desesperado, porque era um homem honrado, justo, honesto, um homem que queria ver o bem da esposa. Loucura. Eu sempre digo que, naquele dia, Deus fechou os olhos e o bom senso das pessoas de Belém, porque
Vamos lá, vamos ser coerentes, gente. Por mais que os quartos da tua casa estão todos cheios, se você tem uma hospedaria, os quartos estão todos cheios, mas poxa, chega uma mulher gestante de 9 meses, você não daria o seu quarto para ela? Eu daria o meu quarto para ela. Naquele dia, ninguém. Até que alguém se lembrou, olha, tem um espacinho ali, junto com os animais. A gente não sabe se era numa caverna onde ficavam os animais, ou muitas casas tinham espaço na estrutura da casa embaixo para os animais, não sei. Mas foi o lugar que acharam. A manjedoura, que vem de manjare, né, manjar, onde os animais comiam, ali foi colocado o Messias. Só que aqui, há um recado lindo de Deus para os nossos corações. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu aonde ele deveria nascer. Mas Jesus não é o Rei dos Reis, não deveria nascer no palácio. Antes de ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não nasce em quarto nem em palácio. Cordeiro nasce entre os animais. Não foi por acaso que Jesus nasceu no curral entre os animais. Era Deus dizendo para toda a humanidade: ele nasce para morrer. Ele nasce para ser abatido. E daí a gente começa a juntar o quebra-cabeça. Porque Belém sempre foi a cidade dos pastores. Pastor é uma profissão rejeitada. Porque pastor tem que dedicar toda a sua vida para o animal, porque a ovelha não sabe se defender, a ovelha não tem veneno, não tem dente que garra, não sabe se defender, depende totalmente do pastor. Os pastores de Belém, que eram os maiores profissionais na questão do pastoreio, eram rejeitados socialmente. Gente que fedia ovelha, gente que não participava das coisas sociais, porque sempre estava cuidando de ovelha. Belém era o foco. Ali de Belém, consequentemente, tinha os melhores cordeiros. Como os melhores cordeiros iam para o templo para ser abatido, era Deus dizendo: olha, vocês durante muito tempo pegam os cordeiros de Belém e levam para o templo para ser abatido, para que o pecado seja coberto. Mas está chegando agora o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito. Esse vai expiar o pecado da humanidade por completo. Jesus nasceu para morrer. E Natal nós precisamos trazer essa realidade ao nosso coração. Jesus nasceu para morrer, mas morrer para quê? Para que eu e você fôssemos salvos. Jesus morreu para a nossa salvação. Natal é mensagem de salvação. Talvez você está chegando no fim de ano e dizendo: pastor Lediel, esse ano foi péssimo para mim. Por favor, traga essa mensagem ao teu coração. Em Cristo Jesus você está salvo. Se você o confessou como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Você tem motivo para celebrar o Natal. E que amanhã, e não somente amanhã, seja um momento de festa, de alegria, de sorrisos verdadeiros, porque o Cordeiro de Deus já morreu por nós, perdoou os nossos pecados e nos salvou. Para finalizar, a mensagem do Natal é mensagem de salvação. E a mensagem do Natal não é uma mensagem de salvação para alguns, é mensagem de salvação para todos. Porque o texto diz assim, em Lucas 2:8, havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhe a todos, resplandecendo, e eles assim ficaram aterrorizados. Gente, como eu falei, pastor de ovelha, gente simples, gente rejeitada pela sociedade. Mas o texto também vai dizer, né, Mateus 2, do 1 ao 11, não vou ler todo aqui, que magos do Oriente vieram e chegaram na região e perguntaram para o rei Herodes: olha, nós sabemos que nasceu um novo rei, aonde ele está? Porque nós acompanhamos a estrela. Interessante, Deus se revela anunciando aos pastores, gente simples, mas gente importante. Os magos, gente riquíssima pelos presentes que eles dão. Deus está revelando salvação a todos. E a gente pensa, né, que os magos, os pastores, eles sim, chegam no estábulo, onde Jesus estava, e vê Jesus na manjedoura. Mas os magos não.
Os magos, fica bem claro que eles chegam quando o menino já é um pouco mais crescido, porque o texto diz que eles chegam numa casa onde está o menino. Tanto que Herodes, quando percebe que foi enganado, o que ele manda matar? Todas as crianças de 2 anos para baixo, não é só os recém-nascidos, de 2 anos para baixo, porque toda essa trama dos reis magos com Herodes demora mais ou menos ali uns 2 anos. Mas é Deus dizendo que a salvação é para todos. Gente pobre, gente simples como os pastores, gente importante que não é judeu, os gentios como os magos do Oriente, mas todos estão ali sendo agraciados pelo bebê que está nascendo, o bebê Jesus, o nosso Salvador. Escute isso, e eu finalizo para as nossas crianças apresentar. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal, o fardo do pecado sai das nossas costas. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal, eu não permito que a depressão, a angústia, a ansiedade, a tristeza seja crônica na minha vida. Sabe por quê? Porque a esperança desse bebê que nasceu na manjedoura de Belém, a esperança para a humanidade, a luz de Cristo raiou, e nós temos esperança e salvação para sorrir não apenas do 25 de dezembro, mas que todos os dias nós possamos viver o verdadeiro Natal, Jesus em nós, nos dando esperança real e alegria verdadeira para caminhar. Vamos orar? Se coloque em pé, eu quero orar por você. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas lições que nós aprendemos no Natal. Obrigado pelo Teu plano perfeito de resgate da humanidade. Obrigado pela vida de José, pela vida de Maria. Obrigado pelo Salvador Jesus que nos resgatou. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu amor e misericórdia sobre nós. Eu peço que nós, como Teu povo, que a Tua igreja, Senhor, possa todos os dias caminhar sob essa perspectiva do verdadeiro Natal, que nós fomos resgatados, os nossos pecados foram perdoados, que o menino que nos nasceu para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna. Que essa verdade esteja todos os dias materializada no nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém. Amém.